Fala, galera tricolor, salve, salve. Eu sou Rafael Siqueira, sou repórter aqui de Saudações Tricolores de vôlei e futebol feminino e tô aqui para reviver um quadro histórico nosso antigo, que é o Giro de Notícias. Vou voltar com esse quadro aqui no nosso canal do YouTube, sempre no final do dia, trazendo as principais notícias caso você tenha perdido, por trabalho, por faculdade, pela sua rotina. Então é isso, fica aqui com a gente que eu vou trazer as nossas notícias de hoje. Os principais destaques são: no futebol masculino, o calendário do Fluminense, a CBF divulgou mais jogos do Campeonato Brasileiro, então a gente já fica ligado aí nas datas. Um pouquinho sobre o jogo de amanhã, alguns detalhes sobre o time. Os resultados da base hoje, nós tivemos 3 títulos seguidos em Xerém hoje, no Sub-20, no Sub-15 e no Sub-17, vamos falar disso também. E falar um pouquinho dos jogos que vão ter amanhã, além do futebol masculino, do vôlei de manhã e do futebol feminino à tarde. Então roda a vinheta, que eu vou abrir aqui agora para rodar, e vamos falar de tudo isso. Bom, pessoal, começando aqui com o futebol masculino, vou mostrar aqui para vocês a matéria. Está aqui a matéria no nosso portal hoje, do Lucas Maciel, nosso repórter. CBF adia jogo contra São Paulo e antecipa duelo diante do Bahia. Vamos aqui direto para os jogos. Aqui já está pulando o jogo de amanhã, né? De Fluminense e Red Bull Bragantino. Na verdade, Red Bull Bragantino e Fluminense em Bragança. E está indo direto para os jogos que ainda não tinham sido marcados. 30ª rodada. Dia 28/10, sábado, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Fluminense, às 9 da noite, na Arena MRV. Dia 31 também, 31ª rodada, na terça-feira, Bahia e Fluminense, às 7 da noite, na Arena Fonte Nova. Esse jogo aqui é o último jogo antes da tão esperada final da Libertadores. Esse jogo originalmente seria na quarta ou na quinta, ele foi remarcado para terça, justamente para o time ter mais tempo para se preparar para a final. A 32ª rodada, Fluminense e São Paulo no Maracanã, seria no final de semana da final, então esse jogo foi adiado. E aqui, esses dois jogos é que eu queria falar um pouquinho. Porque, imaginando o cenário em que o Fluminense é campeão, e é só o cenário que a gente quer imaginar, né? Vocês já pensaram o que vai ser o jogo seguinte? Se o Internacional e o Fluminense no Beira-Rio, o time que a gente eliminou na semifinal, e o primeiro jogo no Maracanã depois de campeão da Libertadores, se tudo der certo, obviamente, Flamengo e Fluminense. Que coisa, hein? Já imaginaram uma entrega das faixas aqui contra o Flamengo no Maracanã? Que delícia. Bom, eu vou parar de imaginar porque eu não quero que falem que eu tô zicando. Então tá aí, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro com datas e horários marcados até o dia 11 de novembro, que é a 34ª rodada. Mas vamos falar da 28ª rodada, que é o jogo de amanhã, né? Entre Red Bull Bragantino e Fluminense. O Diniz tem alguns problemas para escalar esse time, porque a gente tem o Marcelo suspenso, a gente tem o Lima suspenso, a gente tem o Felipe Melo suspenso, que foi expulso no banco contra o Corinthians, Thiago Santos também foi expulso no banco contra o Corinthians, Samuel Xavier e David Braz são dúvida ainda, porque o Samuel saiu sentindo do último jogo, e o David Braz já vinha sentindo um problema no joelho esquerdo, se eu não me engano, então eles são dúvida. O David Braz seria importante para a zaga, né? O Fernando Diniz, a gente imagina que ele esteja em dúvida entre o Felipe Andrade e o David Braz. Fora isso, a gente vai para esse jogo com alguns jogadores pendurados: Germancano, Diogo Barbosa, John Kennedy. Aliás, John Kennedy de volta, estava fora do último jogo por conta de uma virose, mas vai retornar para o time nessa partida. Keno está pendurado também, Martinelli, Ganso, o treinador Fernando Diniz e o preparador físico Wagner Bertelli. São os suspensos para essa partida. Então o Diniz tem alguns problemas aí para montar esse quebra-cabeça para escalar o time amanhã. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem uma suspeita aí também de que ele poupe o Paulo Henrique Ganso, de que ele poupe um ou outro jogador além dos que já estão fora. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai trazer para a gente amanhã, a partir das 6h30 da noite, no estádio Nabi Abichedin, Bragança Paulista, transmissão exclusiva do Premier, com imagens, e a Flu TV transmitindo por áudio. Beleza? Vamos falar um pouquinho da nossa base agora. Bom, nossa base hoje eu vou de trás para frente na ordem cronológica, né? Tivemos 3 jogos hoje em Xerém, os 3 com título para o Tricolor em campeonatos de base estaduais. Às 3 da tarde, o Sub-15 entrou em campo contra o Audax pela última rodada da Taça Guanabara. Venceu por 2-0, gol de Pablo Henrique e Lucas Gabriel, e se sagrou assim campeão na Taça Guanabara, terminou essa fase em primeiro, vai agora para as semifinais, ainda aguarda o adversário. Assim como o Sub-17, que 1 da tarde, um pouco antes do Sub-15, também jogou contra o Audax pela última rodada, venceu por 6-1. Os gols foram marcados por Matheus Reis, Júlio Fidelis, Brasília, Kellen Samuel e Riquelme Felipe, que fez 2. Então o Sub-17 também foi campeão da Taça Guanabara.
também aguarda adversário das semifinais aí. E o jogo em Xerém que abriu o dia foi o Sub-20, a final da Copa Rio Sub-20, Fluminense e Botafogo. A gente já havia vencido o primeiro jogo no Engenhão por 6-0, foi agora a partida de volta em Xerém, que a gente venceu por 1-0 o gol do Davi Melo, filho do Felipe Melo, e a gente vai trazer aqui, com imagens da Flu TV, o gol do Davi Melo pra gente assistir. Vamos dar uma olhada? Influência de uma frente fria, né? Ia deixar o tempo instável, então tinha essa previsão, né? Enquanto a galera vai fazendo a festa com pó de arroz, olha só. Tem guerra de pó de arroz na arquibancada, que beleza. Cara, essa arquibancada tá um patrimônio. Sério. Que coisa maravilhosa, a galera levando pó de arroz pra Xerém, sensacional. Aí o Arthur botando na frente pro Agner, vem cruzamento pra dentro da área, a bola sobrou, quem sabe o gol do Flusão, João Lourenço, em cima da linha, Davi Melo! Gol! Davi Melo! Do Fluminense! Todos cercando Davi Melo, a comemoração com o paizão, com o Felipe Melo, orgulho da família. Tá o pai, tá o filho, a bola sobra pro Davi Melo que faz o gol do título do Fluminense. Finalização do João Lourenço, a zaga tira em cima da linha, lugar certo, hora certa. O abraço com o paizão. Felipe Melo, Davi Melo, rufi, gol do Fluminense! Tá aí o gol do Davi Melo, comemoração com o paizão Felipe Melo, narração do nosso querido Daniel Kaiser na Flu TV. E vamos pular aqui, eu anotei a minutagem, 2 minutos 12:42. Para o que falou o Felipe Melo para Carla Matera ao final do jogo na Flu TV. Aqui, ó, vamos acompanhar? Felipe, dá para descrever isso? Não dá, isso é um título muito, muito importante para mim, né? O título de ver o meu filho bem, ver o meu filho podendo ajudar o clube de tanta tradição como é o Fluminense, o clube tanto amado por nós, e fazer o gol do título, né? Assim, nenhum roteirista, humanamente falando, poderia ser capaz de escrever uma história como essa, né? Mas quem foi que escreveu foi Jesus. Então ele é o melhor dos roteiristas. Podendo as palavras, eu costumo falar da minha fé, né? E eu tava ali, parece até brincadeira, mas não, o Davi entrou de ponta, meia direita, jogando meia aberta ali pela direita, ele vai fazer o gol do título. E assim, tudo perfeito, né? Ele invadiu o campo ali, veio todo mundo comemorar, ele merece, porque só ele sabe o processo, né, que ele passa, e ele paga o preço todos os dias para se tornar um grande atleta. E está iniciando bem, um grande clube, um clube de tanta tradição, e fazendo gol de título, DNA de campeão. Bom, eu vou deixar. Bom, tá aí. Essas foram as palavras do Felipe Melo, depois do título da Copa Rio Sub-20 do Fluminense, com o gol do título do filhão dele, o Davi Melo. Fluminense campeão, como eu falei, venceu o primeiro jogo por 6-0 contra o Botafogo. Precisava hoje só confirmar esse título e confirmou com uma vitória de 1-0, beleza? Vamos pro próximo assunto. Vamos falar do dia de Flu amanhã. Já falamos do jogo do masculino, às 6h30 contra o Bragantino, só que amanhã é dia de Flu em dose tripla. O dia de Flu amanhã começa às 10 da manhã com o nosso vôlei. Vamos primeiro falar da estreia do vôlei, que foi na última quarta-feira. Nossas guerreiras estrearam na temporada no estadual e o uniforme rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, na quarta-feira contra o Tijuca Tênis Clube, no ginásio de Laranjeiras. Vitória por 3-0, tranquila, estreia oficial dos nossos reforços. O time foi à quadra com Claire Félix e Camila Paracatu titulares, 2 centrais novas no time. Oposta, uma antiga Elina, que é ponteira, mas está sendo usada como oposta nessa temporada, junto com a Ariane, que foi o reforço que chegou, mas a titular foi a Elina. Líbero jogou a Teté, o Guilherme deu alguns minutos para a Teté jogar. Uns minutos não, a partida inteira, a Teté jogou a partida inteira, ele ali ficou com uma opção no banco. Levantadora foi a Priel, descapitando o time, assumiu a capitania agora na ausência da Lara, e as ponteiras foram a Pietra e a grande estreia, a grande estrela do time para essa temporada, que é a Alexandra Uzelat, a Sérvia, a revelação da Sérvia. Para quem não sabe, a Sérvia é a seleção top 1 do ranking, então a revelação da melhor seleção do mundo joga no Fluminense, que é a Alexandra Uzelat, de 19 anos.
E ela já estreou mostrando cartão de visita, né? Foi a maior pontuadora, fez 20 pontos. Dos 20, 7 foram de aces. E esse foi o fundamento que ela mais se destacou, porque cada vez que ela passava pelo saque, ela demorava muito a sair, fazendo ace ou não, mas o saque dela sempre era muito perigoso, sempre dava muito trabalho para a recepção do Tijuca, então ela ia para o saque, era certeza dela ficar uns 5 pontos no mínimo sacando. E o que garantiu nossa vitória tranquila contra o Tijuca, 3-0. A segunda rodada é amanhã, às 10 da manhã, como eu falei, contra o Tijuca de novo, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. A partida vai ser de portões fechados, então não é possível ir para lá torcer para nossas guerreiras, mas vai ter transmissão do canal Vôlei TTC TV, Vôlei Tijuca Tênis Clube TV, no YouTube. O regulamento do Campeonato Carioca de Vôlei, passando rapidinho, conta com 3 times, Fluminense, Tijuca Tênis Clube e Sesc Rio Flamengo. São 2 partidas entre cada equipe, então o Fluminense jogou contra o Tijuca em Laranjeiras, vai visitar o Tijuca agora no Tijuca. A terceira rodada é Sesc Rio e Tijuca na Gávea, a quarta rodada Tijuca e Sesc Rio no Tijuca, e aí para fechar a quinta rodada, Fluminense e Sesc Rio no dia 30 de outubro em Laranjeiras, às 7h30 da noite, esses 5 torcidas, e a última rodada, Sesc Rio e Fluminense no Tijuca Tênis Clube no dia 2 de novembro, um feriado, às 7 da noite. As 2 melhores equipes, que espera-se que vão ser Fluminense e Sesc Rio e Flamengo, fazem a final no dia 6 de novembro, uma segunda-feira, às 7h30 da noite, se eu não estou enganado, ou às 9, acho que às 9 da noite, conferi aqui, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, transmissão do Sport TV, 2 dias depois da final da Libertadores, então quem sabe a gente não possa ir pro ginásio da Hebraica, se for mando nosso, ou pro ginásio do Tijuca, se for mando do Sesc Flamengo, comemorar um outro título em sequência, né, o título estadual das nossas guerreiras do vôlei, que não vem desde 2016. Então é isso. Acompanhe a partir da manhã pelo canal do Tijuca, como eu falei, e vamos para a última notícia desse vídeo, que é o segundo dia de Flu do dia, nosso futebol feminino. Amanhã a gente joga a 5ª rodada do Campeonato Estadual contra o Botafogo, no estádio do São Cristóvão, esse sim com portões abertos para a torcida, então se você quiser acompanhar nossas guerreiras no estádio que a gente não joga muito, né, uma oportunidade de conhecer um estádio novo, como é o meu caso, nunca fui ao estádio do São Cristóvão, vai ser minha primeira vez, então amanhã às 3 da tarde tem esse jogo lá, Botafogo e Fluminense, 5ª rodada do Campeonato Estadual. Eu vou mostrar aqui como é que tá a tabela, para a gente ter uma dimensão da importância desse jogo. Essa tabela está desatualizada, porque hoje nós tivemos 2 jogos. O Duque de Caxias e o Serra Macaense se enfrentaram em Macaé e empataram em 0-0. Então essas 2 equipes estão com 4 pontos, na verdade. E tivemos Vasco, o líder, contra o Flamengo, terceiro colocado, em São Januário. E o Flamengo venceu por 2-1. Então o certo dessa tabela é o líder Flamengo com 13, segundo Vasco com 12, terceiro Botafogo com 10 e quarto Fluminense com 9. A gente consegue observar 2 coisas dessa tabela. A primeira delas é o empate amanhã classifica o Fluminense, porque nós iríamos a 10 pontos, faltando 2 rodadas, ficaríamos a 6 pontos do Caxias e a 6 pontos do Serra Macaense. Eles só poderiam fazer mais 6, então chegariam aos nossos 9, porém, se a gente olhar o saldo de gols aqui, ó, o Fluminense tem 17 de saldo, o Duque de Caxias menos 16 e o Serra Macaense menos 17. Então, em caso de empate do Fluminense amanhã, o Fluminense teria que perder os próximos 2 jogos e Caxias ou Serra Macaense vencerem e ainda tirarem essa diferença enorme de saldo. Então, dá para dizer que o empate, 99,9% de chance de a gente garantir a classificação amanhã, caso venha um empate. Em caso de vitória, a gente ultrapassa o Botafogo, empata com o Vasco na segunda colocação. Dependendo do saldo, passa o Vasco, se a gente tirar 3 gols de saldo, mas a princípio fica atrás do Vasco, né? Fica com a mesma pontuação, e aí quem vai ficar na frente vai depender do saldo, mas passa o Botafogo. Essa é a 5ª rodada, como eu falei, faltariam mais 2. Deixa eu parar de compartilhar. Ficam faltando mais 2 depois dessa, que são as seguintes rodadas. Na próxima rodada, próximo final de semana, no domingo, às 10 da manhã, o Fluminense recebe o Vasco em Laranjeiras, portões abertos também para a torcida, como sempre. Essa partida com transmissão da Flu TV. E a última rodada é Fluminense e Tigres do Brasil, com o mando do Fluminense. Esse jogo está marcado para o dia 4 de novembro, às 3 da tarde. Não se sabe ainda se vai ser mesmo, quer dizer, basicamente a gente sabe que não vai ser, porque às 5 da tarde o Fluminense joga a final da Libertadores masculina no Maracanã. Então espera-se que Laranjeiras vai estar preparada para uma possível festa, ou talvez até um telão durante o jogo. Então esse jogo que está marcado para o dia 4 de novembro, às 6 da tarde, provavelmente não vai ser nesse dia e nesse horário. Pode ser que passe para o CT de Xerém, que foi onde a base jogou hoje, para domingo 10 da manhã, domingo 3 da tarde, enfim.
vai mudar, mas a última rodada é essa, Fluminense e Tigres do Brasil, no dia 4 ou 5 de novembro, mando do Fluminense. Beleza? Bom, é isso, rapaziada. Isso aí é tudo que eu tinha para trazer. Deu um vídeo de pouco mais de 15 minutos, tá ótimo para a estreia do quadro, reestreia do quadro, né? Fiquem ligados no nosso portal, nas nossas redes, que amanhã vai ter muito conteúdo. Como eu falei, são 3 dias de Flu. Eu vou estar em loco em 2 deles, no vôlei e no futebol feminino. Não vou nem almoçar para ir de um direto para o outro. E depois desses 2 jogos, 6h30, Red Bull Bragantino e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Adulto Masculino, beleza? É isso, saudações tricolores, fiquem com Deus e até amanhã na nossa cobertura mais do que completa aqui dos 3 jogos. Um abraço.